Então vamos entender, gente, sobre glicosídeos cardiotônicos. Primeira coisa aqui, falando das classes, né, são os fármacos muito utilizados para tratamento de pacientes que têm insuficiência cardíaca, tudo bem? Dessas plantas aqui, digitalis lanata, digitalis purpurea, existem essas plantas da onde a gente tira esse remédio dos glicosídeos cardiotônicos. Quais são os fármacos? A gente tem três tipos. A gente tem a digitoxina, que é um fármaco lipofílico, tudo bem? Que tem o maior tempo de meia-vida, né? Ele dura alguns dias no nosso corpo. A gente tem a digoxina, que tem as mesmas características que a digitoxina, beleza? Também é lipofílico, tem um tempo de meia-vida um pouco maior, durando o seu efeito ali farmacológico em alguns dias. E a gente tem a ubaína. A ubaína já é mais diferente. A ubaína, ela é hidrofílica, tem um tempo de meia-vida menor, por isso seu efeito também dura menos, tá bom? São esses três fármacos dos glicosídeos cardiotônicos. Agora a gente vai entender como é o mecanismo de ação deles, que é semelhante dentre os três. Para entender isso, tem esse desenho aqui para vocês. O mecanismo de ação é o quê? Eles vão inibir a bomba de sódio-potássio ATPase. Essa bomba aqui de azul. Quando tem essa inibição dessa bomba, o sódio ele não sai da célula e o potássio ele não entra na célula. Isso não acontece. Se o sódio não sai e o potássio não entra, concorda que dentro da célula eu vou aumentar a quantidade de sódio, porque ele não está saindo mais? Isso vai fazer com que, indiretamente, esse trocador agora de verde, esse trocador de sódio e cálcio pare de funcionar. Por quê? Qual é a função desse trocador? Trazer sódio para dentro da célula. Só que esse trocador de sódio e cálcio não vai mais ser ativado. Não vai trazer sódio para dentro da célula. Por quê? Porque eu já tenho grande quantidade de sódio já dentro da célula. Entendeu? Então acaba que com o bloqueio da bomba de sódio e potássio, indiretamente o trocador de sódio e cálcio é bloqueado. Então, quando eu bloqueio aqui, acaba aumentando a quantidade de sódio intracelular e acaba, por consequência, de forma indireta, bloqueando essa bomba. E quando eu bloqueio a bomba, o trocador, né, de sódio e cálcio, que é a bomba verde, acaba que o cálcio ele não sai da célula, ele fica ainda dentro dela e se acumulando. Então a quantidade de cálcio intracelular aumenta e então aumenta a quantidade de cálcio livre dentro das células, que vão para as minhas miofibrilas e lembrar lá da fisiologia. É o cálcio quem mexe a cabeça da quitina, que se liga à miosina e gera aquele processo de contração muscular. Para que se tenha o processo de contração muscular, o cálcio ele é muito importante. E quanto maior for a oferta de cálcio, maior vai ser a concentração, né, do cálcio dentro da célula e maior vai ser a contração muscular, beleza? Então, esse é o mecanismo de ação. O mecanismo de ação é simples: aumentar a quantidade de cálcio livre dentro das células. Como ele faz isso? Inibindo a bomba de sódio e potássio, que indiretamente inibe o trocador de sódio e cálcio. Tudo bem? Com isso, aumenta a quantidade de sódio intracelular, aumenta também a quantidade de cálcio. Esse cálcio intracelular causa o que nós chamamos de inotropismo positivo, que é o que? Inotropismo é força de contração. Positivo quer dizer que a força de contração está aumentando.
Por isso que é um remédio utilizado para paciente que tem insuficiência cardíaca, pois o paciente que tem essa doença, o coração ele está batendo mais fraco. Então, nós utilizamos esse remédio para potencializar o coração, entendeu? Fazendo com que ele bata mais forte, fazendo o inotropismo positivo. Tudo bem? Só que nem tudo é mil maravilhas. Esse remédio, ele tem um índice terapêutico um pouco baixo, na verdade, baixo até demais. O índice terapêutico dele é igual a 2. E o que que é isso, índice terapêutico? Indica o quanto aquele fármaco é seguro. Esse cálculo de índice terapêutico é calculado da seguinte forma: a gente pega a dose letal, ou seja, até quanto meu paciente pode tomar para ele morrer. Qual é a dose máxima para ele chegar ao óbito? Essa é a dose letal, dividido pela dose eficaz, que é a dose eficaz para ter o efeito farmacológico. Quando eu faço essa divisão, eu vou descobrir o meu índice terapêutico, beleza? Só que o índice terapêutico dos glicosídeos cardiotônicos é igual a 2, o que significa que se a dose, um número aqui hipotético, se a dose eficaz do paciente for 50, a dose letal é 100, entendeu? E isso é um intervalo muito pequeno na farmacologia. Se você dá os glicosídeos cardiotônicos, os digitálicos, por exemplo, em uma dose um pouco maior do que deveria ser para o paciente, ele pode ter risco de ter intoxicação por digitálico e pode ter risco de vir ao óbito. Essa intoxicação por digitálico é o quê? Se você dá muito digitálico, concorda que eu vou ter muito cálcio intracelular. E tudo em excesso faz mal. E o cálcio não é diferente. Se eu tenho muito cálcio livre dentro das células, acaba causando uma disfunção mitocondrial. E ela perde a capacidade de produzir ATP, produzir energia necessária para a sobrevivência das suas células. Beleza? E por isso, muitas das vezes, se não for tratada de forma rápida a intoxicação por digitálicos, o paciente pode vir até o óbito. Tudo bem? Vamos entender agora como é que é o funcionamento desse remédio para uma pessoa que não tem insuficiência cardíaca. E vamos entender do porquê uma pessoa que não tem essa doença não deve tomar esse remédio. A primeira coisa, o remédio ele vai causar inotropismo positivo, independente se a pessoa tem ou não insuficiência cardíaca, porque o remédio vai fazer o que ele é para ser feito, que é o quê? Aumentar a quantidade de cálcio intracelular e aumentar a força de contração. Só que os nossos vasos sanguíneos também precisam de cálcio para fazer a vasoconstrição. Então, o remédio ele também aumenta a quantidade de cálcio dentro da artéria e dentro da veia, provocando o quê? Vasoconstrição da artéria e vasoconstrição da minha veia. Tudo bem? Com isso, com o aumento do débito cardíaco e com a vasoconstrição, existem algumas alterações hemodinâmicas. É claro, vai aumentar minha pressão arterial. Lembra que pressão arterial é igual débito cardíaco vezes resistência vascular periférica. Eu estou aumentando o débito cardíaco pelo inotropismo positivo e estou aumentando a resistência vascular periférica pela constrição da artéria e da veia. Isso aumenta a minha pressão arterial, aumentando a minha PA, beleza? Aumenta o retorno venoso também pela vasoconstrição. E aí o corpo, para tentar combater esse aumento da pressão arterial e tentar diminuir o débito cardíaco e a frequência cardíaca e também a resistência vascular periférica, tem um aumento do estímulo parasimpático. O corpo faz isso para tentar compensar esse estímulo que o remédio está fazendo, beleza? Mas percebe que é um remédio que vai te causar hipertensão. Por isso que nós não podemos dar para um paciente que não tem insuficiência cardíaca. E agora, como é que esse remédio funciona para um paciente que tem insuficiência cardíaca? Bom,
a coisa óbvia que vai acontecer é inotropismo positivo. Isso vai acontecer para todo mundo. Só que aqui, para quem tem insuficiência cardíaca, vai causar vasodilatação da artéria e da veia, diferente da pessoa que não tinha IC. Por quê? Porque a pessoa que tem insuficiência cardíaca, o corpo dela já sabe que o débito cardíaco está reduzido. Então, já sabe que a pressão arterial vai estar um pouco diminuída, porque o débito cardíaco está um pouco reduzido. Então, para o corpo compensar a queda do débito cardíaco nessa pessoa que tem IC, o corpo compensa aumentando a resistência vascular periférica. O que significa que uma pessoa que tem insuficiência cardíaca, ela já tem a artéria e as veias já vasocontraídas. Quando você dá os glicosídeos cardiotônicos para quem tem insuficiência cardíaca, o que você faz na fórmula? Você aumenta o débito cardíaco da pessoa, porque você aumenta a oferta de cálcio intracelular. Então, você causa inotropismo positivo. E aí, aquela resistência vascular periférica que estava alta, ela não precisa estar tão alta agora. Então, o que ela vai fazer? Ela diminui, tudo bem? Por isso tem vasodilatação da artéria e das veias. Então, vai ter a redução também do tônus simpático, né? Ele não precisa estar tão ativado mais agora, e vai ter um aumento do tônus vagal, tudo bem? Para conseguir também estabilizar a sua pressão arterial. Quais são as alterações hemodinâmicas no seu corpo? Óbvio, tem um aumento do débito cardíaco, eu vou ter uma diminuição do retorno venoso, por quê? Porque a minha veia vai estar vasodilatada, eu vou ter uma redução da frequência cardíaca, beleza? Por quê? Porque se está chegando menos sangue no meu coração, se o meu retorno venoso está diminuindo, mecanismo de Frankenstein. O corpo ele se adapta à quantidade de sangue que chega nele. Então a frequência cardíaca não precisa estar alta, ela diminui também. Beleza? E tem outros também, redução de edema, tem um efeito diurético, tudo bem? Então é um remédio que, para o paciente que tem insuficiência cardíaca, é ótimo, beleza? Só que, lembra, para quem não tem, não é bom. E aí eu faço uma pergunta. Ô Vitinho, mas e a adrenalina? A adrenalina também aumenta o meu débito cardíaco, né? Ela faz inotropismo positivo. Por que eu não posso dar adrenalina para quem tem insuficiência cardíaca, então? Porque a adrenalina, além de fazer inotropismo positivo, ela faz cronotropismo positivo. E numa pessoa que tem insuficiência cardíaca, o cronotropismo positivo, se ela tiver uma insuficiência cardíaca compensada, o cronotropismo positivo não é benéfico para ela. Por quê? Porque pensa que no coração, quem tem insuficiência cardíaca, o coração está insuficiente. Eu não estou conseguindo ter um bom débito cardíaco. Para eu conseguir melhorar esse débito cardíaco, eu tenho que melhorar a quantidade de ejeção. Se o meu coração bate rápido, se o cronotropismo está positivo, se ele tem ataque cardíaco, o coração ele vai ter tempo de encher? Não vai. Então, o que adianta o coração estar contraindo forte se ele não tem tempo de encher de sangue? Por isso que a gente não dá adrenalina para o paciente que tem insuficiência cardíaca compensada. Por isso que um dos tratamentos de quem tem insuficiência cardíaca compensada é dar beta-bloqueador, porque o beta-bloqueador vai dar mais tempo para o coração encher. E aí o digitálico entra aí para não mexer na frequência cardíaca, né? É óbvio que a gente não só dá digitálico para o paciente que tem insuficiência cardíaca, a gente faz outras medicações, só que os digitálicos, eles são bons porque eles só aumentam a força de contração. Então ele só faz o coração bater mais forte. E agora vocês entenderam do porquê que fazer o coração bater rápido numa pessoa que tem insuficiência cardíaca não é bom, porque não dá tempo do coração encher. Entendeu? Agora, a intoxicação por digitálicos, como eu disse para vocês, o índice terapêutico é muito baixo.
Então, uma dose um pouco maior já pode causar malefícios para alguns pacientes, principalmente para quem tem idade avançada, principalmente para quem já infartou, tem doença cardiovascular, né, doença cardíaca, insuficiência renal e outras doenças, já sofre uma predisposição a ter essa intoxicação por digitálicos, beleza? Essa intoxicação, ela atinge um corpo como um todo, atinge o seu sistema neurológico, sistema gastrointestinal, cardiovascular, podendo causar arritmia, náusea, vômito, alteração no paladar, dor de cabeça, tontura. E aí, quando a gente se depara com um paciente que tem intoxicação por digitálicos, a coisa mais importante é a coisa mais básica: suspender o medicamento. A gente tem que suspender o medicamento do paciente que está tomando digitálico e está tendo essas complicações, porque ele possivelmente está tendo uma intoxicação por digitálicos. Além disso, a gente vai ter que administrar cloreto de potássio. Por quê? Porque o cloreto de potássio ele vai reativar aquela bomba de sódio e potássio, que é inibida pelos glicosídeos cardiotônicos. Reativando aquela bomba, o sódio sai, o trocador de sódio e cálcio ele vai ser reativado novamente, e aí o cálcio sai da célula. Beleza? A lidocaína também pode ser utilizada até mesmo para tratar algumas arritmias que a intoxicação por digitálicos pode causar, e às vezes a gente até pode utilizar dos anticorpos antidigoxina, né, que ajudam a neutralizar essa intoxicação dos digitálicos.